Sejam muito bem-vindos, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje discutimos se inteligências artificiais de geração de imagens podem revolucionar a forma de como você cria seus jogos, comparamos as 3 mais famosas disponíveis e vemos como usá-las. E se inscreve no canal para mais dicas sobre Game Dev. O fim da arte, a danação dos artistas, a salvação dos inaptos, o futuro. É com esse tipo de alcunha que as inteligências artificiais, capazes de gerar arte a partir de uma frase, tomaram a internet recentemente. Esse movimento começou com o lançamento da DALL-E 2 e foi logo seguido pelo Stable Diffusion e o Midjourney. Esses aplicativos são modelos matemáticos gerados por algoritmos de inteligência artificial treinados com uma enorme quantidade de imagens, figuras, fotos e pinturas. De uma forma geral, é uma tecnologia semelhante à que tem sido usada para criar deepfakes de fotos, vídeos e áudios para recomendar publicidade personalizada ou para zerar joguinhos de forma estilosa. Mas espera aí, inteligências artificiais para geração de imagens já vêm sendo pesquisadas há algum tempo, por que então toda essa comoção agora? Bom, a diferença é que agora temos visto resultados fantásticos, ao ponto de uma imagem gerada por IA ter ganho o primeiro lugar de um concurso tradicional. Detalhe, nem os jurados, nem os outros competidores sabiam que estavam competindo com uma máquina. Obviamente, isso leva qualquer artista a se perguntar, ainda existe espaço para artistas humanos no mercado? E claro, se você é um desenvolvedor de jogos sem grandes talentos artísticos como eu, a pergunta é outra, será que eu posso usar isso nos meus jogos? Bom, fazemos o seguinte, enquanto você curte o vídeo e se inscreve no canal, a gente vai falando mais sobre isso. E sem dúvida nenhuma, a primeira pergunta a se fazer é: esse negócio é de graça ou é pago? Bom, a resposta curta é: a médio prazo, longo prazo é pago, a curto prazo para poder testar e conhecer você consegue fazer de graça, mas vamos dar uma olhada melhor em como funciona em cada um deles porque é um pouquinho diferente. Começando aqui pelo DALL-E, quando você abrir o site do openai.com DALL-E, você vai vir em Sign Up, vai fazer a sua inscrição e ele vai te trazer para essa página aqui. Você não precisa mostrar seu cartão de crédito, não precisa de nada, é só fazer uma inscrição normal. E logo que você abre, ele vai te dar alguns créditos de graça já de início. Vamos ver um pouco melhor isso. Se eu vier aqui na minha conta, clicar aqui nos meus créditos, ele vai me dar a opção de vir aqui em Learn More About Credits. E aqui ele vai me dizer que assim que eu crio a minha primeira conta, no meu primeiro mês eu ganho 50 créditos grátis. E a partir do segundo mês eu ganho 15 créditos grátis a cada mês. O importante é que esses créditos eles não se acumulam. Então não adianta você fazer a sua conta hoje e vir usar daqui a 6 meses. A cada mês todos os seus créditos zeram e esses créditos grátis voltam a ser entregues. Bom, e quanto custa se você precisar comprar mais créditos? A gente vem aqui em Buy Credits, você vai ver que custa $15 para poder comprar 115 créditos. Bom, créditos é um conceito abstrato, acho que até uma coisa proposital do marketing deles. Vamos ver o que dá para fazer com essa quantidade de créditos. Eu vou voltar aqui na minha conta. Eu tenho todos os meus 50 créditos ainda, porque eu acabei de criar a minha conta, e eu vou fazer um pedido de imagem e a gente vai ver quanto que custa, sem mexer em muita coisa. Então para esse teste, eu pedi para ele gerar uma imagem de uma pedra cavalgando um papagaio. Vou clicar aqui em gerar, eu vou deixar o carregamento em tempo real, pelo menos para esse primeiro, não vou acelerar, para você ver aí quanto tempo demora para uma coisa aí sem grandes complicações. Então ele gerou aqui 4 imagens, já dá para ver que nenhuma delas tem uma pedra cavalgando um papagaio, apesar de que eu gostei dessa daqui, que é um papagaio cavalgando um papagaio de pedra. Bom, e quanto de crédito que eu usei? Vamos ver aqui, eu usei 1 crédito, eu não sei se ele considera vírgulas ou não, eu vou gerar mais uma segunda imagem só para ver se ele está considerando algum quebrado aí. Estou pedindo aí para ele gerar uma imagem do Cthulhu atacando o Havaí. Vamos ver aí como é que sai esse negócio. Bom, uma das partes que me diverte é justamente poder pensar nessas coisas malucas aí. Bom, se você é um artista, você deve estar um pouco mais tranquilo depois de ver essas imagens aqui. Principalmente essa aqui, coisa horrível, mas isso não é tudo que essas inteligências artificiais têm para oferecer. Esse meu prompt tá muito fraquinho mesmo. Vamos dar uma olhada nos créditos aqui. Bom, ele baixou mais um, então ele tá usando mais ou menos 1 crédito para poder gerar cada uma dessas imagens preliminares aqui. Então você já tem uma noção aí do que vão valer esses créditos mensalmente. Vamos passar agora pro Stable Diffusion. E se você procurar Stable Diffusion no Google, você vai ver que tem muita coisa aqui, inclusive vários sites
sites que oferecem o serviço de geração de imagens por inteligência artificial. E você vai ficar meio confuso o que está acontecendo. Bom, o que acontece é que o Stable Diffusion foi lançado pelos seus realizadores como código aberto. Então você pode ir lá, baixar o código, compilar ele na sua máquina e usar o seu server para poder fazer as suas próprias imagens ou para poder oferecer como serviço. É um código aberto. E muita gente já está fazendo isso e a cada dia estão sendo lançados novos. Nós vamos olhar especificamente o do Stable Diffusion porque eles têm o próprio sistema deles de geração. A gente vai usar esse. Os outros eu testei alguns, mas eu acho que o do Stable Diffusion ainda é o melhor pelo momento. O site oficial deles é esse daqui, Stability AI, e ele tá aqui. Ele vai ter aí algumas informações, alguns exemplos e tudo mais, mas você vai querer vir aqui no Dream Studio, que é o estúdio deles. E eles também têm um sistema de pagamento particular. Ele, ao invés de te dar poucos créditos mensais, ele te dá 200 créditos de uma vez só, e isso não é renovado. Você usa eles até acabar e depois você tem que pagar por mais. Uma coisa legal é que você tem noção de quanto você está gastando aqui. Ele está mostrando quanto você gasta por imagem. E se você for alterando aqui as configurações que são usadas para poder gerar as imagens, ele vai variando esse preço. Pode ficar tanto mais barato quanto mais caro. Para poder ter uma noção melhor do preço com relação a essas mudanças, você pode vir aqui em FAQ e vir descendo até aqui, até a pergunta How many credits will each image cost? Ele vai te dizer quantos créditos vai custar cada imagem, dependendo do tamanho da imagem e do número de passos usado pela inteligência artificial para poder gerar a imagem. Quanto mais passos e maior a resolução, mais caro ele vai ser em créditos. Agora, quanto custa, né, se você quiser comprar mais créditos? Então, vou clicar aqui na minha conta e vou vir aqui em Membership. Se eu ver aqui, eu posso comprar por $10 aproximadamente 1000 gerações. Então, aproximadamente 1000 créditos, que vão variar aí o número de gerações, na verdade, dependendo da qualidade da imagem. Vamos fazer um teste aí para poder ver esse gasto acontecendo. Eu ainda estou com os meus 200 créditos e eu vou aqui com a minha tentativa irada de colocar uma rocha nas costas de um papagaio. Também vou deixar aí o tempo real nessa primeira geração para você ver quanto tempo demora com as configurações básicas. E, bom, tem uma rocha atrás do papagaio, eu não vou negar isso, mas não era bem isso que eu queria dizer quando eu escrevi Riding. Eu realmente queria coisa mais específica. E vamos dar uma olhada agora no Midjourney. O Midjourney é bem diferente a forma de usar ele, porque você usa ele através de um bot no Discord. Então, se você entrar no site da Midjourney, você pode vir aqui em Getting Started e ele vai te explicar aqui que ele roda o bot do Midjourney dentro do Discord oficial dele. Eu já estou aqui no Discord da Midjourney e você vai ver aqui que tem várias salas de chat, tem um monte de coisa acontecendo. Funciona o seguinte, se você está começando, ele vai te dar 25 créditos, vai te dar 25 gerações e, não sendo um usuário pago, você vai ter que vir em uma dessas salas aqui que está marcada como Newbies. Isso daqui é um monte de gente que não pagou, que não é um usuário pago, e está numa sala de chat público gerando as suas imagens. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer um pode vir aqui, ler o prompt que a pessoa usou para poder gerar as imagens, se ela gostou, ou até mesmo utilizar as imagens aí. A gente vai ver mais para frente quais são os direitos que a gente tem sobre essas imagens, mas o que acontece é que as suas imagens não são secretas. Na realidade, elas nunca são 100% secretas, também é algo que a gente vai falar, mas pelo momento, o importante é, aqui você tem 25 créditos e você pode gerar as suas imagens aqui no prompt de comando. O que você faz é digitar /imagine e aí você digita o prompt, a frase que você quer usar para poder criar a sua imagem. E nós vamos tentar de novo aqui a Rock Riding a Parrot. E aqui eu também vou deixar em tempo real para vocês poderem ver aí o tempo que demora. E pode ver que bastante gente está gerando outras coisas aí, inclusive umas imagens bem legais aqui. Caramba! Cenários, bastante coisa legal rolando aí. Olha aí, nossa imagem está carregando aos poucos aí, ele vai fazendo um processo. Olha o nível de detalhamento da descrição que a pessoa usou aqui para poder gerar a imagem dessa menina cyberpunk aqui. Bem maneiro, bem maneiro. Aqui está em 50%, eu já estou preocupado porque eu não estou vendo rocha nas costas de nenhum dos papagaios. Eu tô achando que não vai rolar, não vai rolar também. Mas tem uma boa chance aí de ser o meu prompt que não tá bem adequado para poder detalhar
o que eu quero. Daí, ele gerou aí a imagem, tá bem bonito. É uma das imagens que eu mais gostei em questão de cores e composição, mas tá longe de ser aquilo que eu tava procurando. A gente vai chegar nisso. O mais importante aqui é saber que você vai receber no ato da inscrição 25 créditos que não vão se renovar. Se você quiser renovar esses créditos, você vai ter que pagar uma conta de membro. Para isso, você digita o comando /subscribe e aí você vai clicar no link para poder ser enviado para a página. Então eu vou aceitar aqui e aqui você vai ter as opções. Veja que ele tem dois tipos, uma de 10 e uma de 30 dólares. A de 10 dólares te permite gerar 200 imagens por mês. Aqui um crédito é mais ou menos uma imagem também. Então aqueles 25 créditos vão me permitir gerar 25 imagens. Me permite depois, quando eu estouro essas 200 imagens, pagar um valor extra, só para quando eu quiser continuar gerando. Ele tem um upgrade nos termos de utilização do usuário. O Midjourney faz diferenciação se você é um membro pago ou não, na hora de dizer o que você pode fazer com as suas imagens. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E eu acho que o mais importante, se você está criando essas imagens para poder usar em um projeto pessoal, para usar para uma capa de livro, para poder usar para jogos, arte conceitual e tudo mais, você vai querer que essas imagens tenham um certo nível de privacidade, de segurança. E quando você se torna um membro pago de qualquer tipo, você ganha acesso a uma sala no Discord da Midjourney que é privada, só para você. Então as outras pessoas não têm acesso aos seus prompts nem às suas imagens. E no Standard Membership de 30 dólares, o grande diferencial é que você pode gerar quantas imagens você quiser. Bora agora comparar um pouco do resultado do desempenho de cada uma dessas três inteligências artificiais, e para isso eu preparei algumas frases para a gente poder comparar. Então, na primeira eu tô pedindo um guerreiro medieval usando uma armadura completa, lutando no inferno no estilo pintura a óleo. Vamos ver o que o DALL-E consegue fazer? Uau! Bom, a gente tem de fato um guerreiro usando uma full plate num lugar que parece o inferno. Eu não sei se parece realmente uma pintura a óleo, especificamente esse daqui, mas eu gostei bastante, principalmente dessa. Ela tá uma pintura bem abstrata. Gostei, os resultados já foram bem melhores do que os nossos dois primeiros testes aí. Eu imagino que colocar o estilo ajuda um pouco. Vamos ver como é que esse prompt, que esse texto se sai no Dream Studio. Eu vou colocar o Dream Studio para poder gerar 4 imagens também, para ele poder ficar igual aos outros. Bom, a gente tem um estilo bem diferente aqui, bem mais definido. Definitivamente parece uma pintura. Todos eles têm elementos no inferno. O que não dá pra ver mesmo é eles lutando. Esse daqui talvez, mas tem um artefato esquisito aqui no lugar da espada. Ele tá aqui com outras pessoas ao redor dele, pelo menos. Beleza, resultados ok. Esse aqui ficou faltando a parte de cima do quadro. Vamos dar uma olhada no Midjourney então, como que ele se sai. Definitivamente o Midjourney é com folga o mais lento, o mais demorado para poder fazer a geração, mas eu vou dizer que talvez ele tenha sido o que chegou mais próximo. Eu vejo aqui um guerreiro de armadura completa, parece que algumas dessas imagens têm alguns artefatos estranhos, mas definitivamente ele tá no inferno e ele parece de fato estar em luta. Eu acho que provavelmente foi o resultado que eu mais gostei dessa rodada, e vocês vão me dizendo aí embaixo qual vocês preferiram. Vamos partir agora pro segundo prompt. Um tentáculo azul com um background com um fundo branco em pixel art. A minha ideia quando eu escrevi esse prompt é que eu pudesse usar isso, por exemplo, como um logo ou como um ícone para um jogo. Ok, são de fato tentáculos azuis aí. Eu não diria que eu fiquei muito apaixonado pelos resultados, mas é um tentáculo azul com um fundo branco. Muito bem, vamos continuar com o Dream Studio. Ok, aqui uma pixel art bem mais bagunçada. O primeiro estava bem mais limpo, tinha realmente uma cara de pixel art. Esse aqui tá parecendo um quadriculado de ponto cruz. Parece até que alguns dos quadrados não têm exatamente o mesmo tamanho. Muito mais difícil de fato de aproveitar como um ícone ou como um logo. Ok. Eu vou dizer que eu gostei muito das imagens, eu gostei muito dessa imagem e dessa imagem aqui. Apesar de não ser tão facilmente reconhecível como um tentáculo especificamente, eu queria só um tentáculo. Mas ao mesmo tempo, ela tá muito detalhada para poder ser considerada aqui um pixel art. Eu acho que para essa rodada não é difícil de dizer que o que se aproximou mais do que foi pedido
foi de fato o DALL-E. Bem simples, um pixel art bem claro, um fundo branco como eu pedi. Apesar de eu não ter gostado tanto, eu poderia começar a refinar a partir daqui. Agora, esses dois prompts fui eu que escrevi, com base no baixíssimo conhecimento de uso que eu tenho, de uso dessas ferramentas. E o texto que a gente escreve é muito importante para a qualidade do resultado final. Tanto que tem algumas pessoas que dizem que até escritor de prompt, o escritor desses textos, vai se tornar uma profissão no futuro. Mas existe uma forma de você escarafunchar bons prompts, e eu peguei alguns de lá para a gente poder fazer a comparação também. Deixa eu te mostrar qual procedimento você pode fazer para ter acesso a isso também. Eu vou vir aqui no Google, vou procurar por Lexica e eu vou entrar no lexa.art. E aqui você vai ver um repositório gigantesco de imagens. E olha, imagens muito bonitas, e todas elas foram geradas usando softwares de inteligência artificial. O que tem de especial aqui é que se você escolher uma imagem e clicar sobre ela, digamos por exemplo que eu tenha gostado muito dessa imagem aqui, dessas cobras gigantes aqui em volta dessas árvores, abrindo elas eu tenho acesso ao prompt que foi usado para poder gerar essas imagens. Então aqui várias imagens que foram geradas usando esse prompt, dá para ver que elas têm uma consistência, elas são bem bonitas, e aqui tem todo o texto que foi usado. Então você pode partir daí para poder fazer as suas próprias imagens. Então eu vou pegar esse texto aqui e vou repetir esse teste usando esse prompt que a gente pegou de alguém que obviamente sabe muito melhor do que está fazendo do que eu. Vamos testar ele nas 3. Se não me engano, esses prompts foram gerados usando o Dream Studio, então pode ser que ele tenha um desempenho melhor com essas frases. A gente vai ver isso agora. E bom, o resultado já está bem melhor do que o que a gente estava tendo. E dá para ver que tem muita informação nesses prompts, inclusive. Então a gente não precisa se segurar na hora de colocar informações sobre as imagens que a gente está querendo gerar. Estão bem bonitas aí. Vamos fazer o teste também no Dream Studio. Bem bonito também, bem bonito. Vamos ver o Midjourney, como ele se sai com esse prompt. Ok. Temos um resultado, eu diria que foi o que eu menos gostei até agora, eu menos gostei dos 3. Realmente o Dream Studio teve ótimos resultados usando esse prompt, mas eu vou dizer que o DALL-E também não ficou nada atrás. Eu diria até que a minha figura preferida foi essa daqui, e que ficou muito legal, uma arte conceitual super interessante, dá para tirar ideias muito legais para a construção de um nível, de um level de jogo com isso aqui. Se você foi fisgado, se você está gostando desses resultados e acha que pode usar, pode aplicar isso, uma pergunta que você precisa se fazer antes de começar a usar nos seus projetos é direitos autorais. Será que eu posso usar essas imagens? Eu posso vender essas imagens? Eu posso usar ela no meu jogo e cobrar pelo jogo? Eu posso usar elas e distribuir de graça? Pois muito bem, vamos ver isso agora. Começando aqui pelo DALL-E mesmo. E sim, todas as imagens que você gerar com o DALL-E, você tem a permissão de usar elas comercialmente. Você pode vender elas, você pode usar como capa de livro, você pode usar na criação do seu jogo, você pode usar no seu site, nos seus vídeos, elas são suas. Mas tem um pequeno detalhe, o DALL-E continua sendo dono também desses direitos e também tem acesso à autoria do prompt que você usou. E isso é muito importante para essas empresas de geração de inteligência artificial, porque elas dependem dessas informações para poder continuar evoluindo e melhorando o software, e é por isso que elas estão dando acesso tão cedo assim para nós usuários. Então, se você tem necessidade de um segredo absoluto, que essa imagem seja única e exclusiva, usar a inteligência artificial para poder gerar talvez não seja a melhor opção nesse momento, pelo menos dentro dos termos do DALL-E, do Dream Studio e do Midjourney. O Dream Studio é inclusive um pouco mais aberto, ele também te permite usar comercialmente essas imagens, e ele diz que mais do que isso, essas imagens não só elas estão disponíveis para você, mas disponíveis para qualquer pessoa. Então as imagens geradas através do Dream Studio estão disponíveis para qualquer um que tiver acesso a ela para poder usar, inclusive comercialmente. Então você tem direito de usar, mas ele não é exclusivo seu. E finalmente, o Midjourney, ele é o mais restritivo de todos. Se você estiver usando a versão gratuita, como essa que eu estou usando aqui, que você gera os seus prompts nas abas de newbies, você não tem direito de usar elas comercialmente. Você pode usar elas gratuitamente nos seus projetos, mas apenas em projetos gratuitos. Se você vai vender de alguma forma, vai gerar lucro de alguma forma com os projetos que você está usando as imagens geradas no Midjourney, você precisa ser um membro pago da comunidade.
Inteligência artificial para mim não é só uma ferramenta, ela é a minha área de pesquisa e é a minha paixão. Não é à toa que ela está presente no logo e no nome do canal. Então sim, eu sou um entusiasta dessa e de outras ferramentas desenvolvidas com inteligência artificial e eu tenho me maravilhado com os avanços que temos visto nos últimos tempos. Dito isso, com base no estágio atual de desenvolvimento e nas possibilidades futuras, podemos discutir alguns pontos interessantes. A inteligência artificial vai substituir os artistas? Olha, a primeira coisa, as inteligências artificiais elas são treinadas em cima das imagens dos artistas. Todas essas inteligências artificiais pegaram imagens do Google, de repositórios de imagem e tudo mais, e usaram como database, como dados de entrada para esse treinamento. É apenas a existência dos artistas que permite a existência dessa ferramenta. E ela só pode evoluir e se tornar melhor e mais flexível e mais abrangente se os artistas continuarem produzindo. Então, as inteligências artificiais dependem dos artistas para poder existir. E outra coisa, no estágio atual, é possível já, a gente não viu porque são ferramentas um pouco mais avançadas, não estava dentro do escopo do vídeo, mas já é possível melhorar a sua imagem através de novas iterações. E pelo que eu tenho visto, com uma boa quantidade de iterações, você consegue chegar muito perto daquilo que você está querendo, mas uma quantidade de iterações que provavelmente vai se aproximar de um valor gasto com a contratação de um artista para poder fazer uma imagem daquela. Então sim, eu vejo que a geração de imagens por inteligência artificial pode substituir os artistas em alguns momentos, principalmente os artistas digitais, mas os artistas digitais, dependendo do que você está procurando, se você quer uma coisa simples, se você não tem uma coisa tão específica na sua cabeça, se você quer uma ideia, se você quer um concept art, provavelmente a inteligência artificial vai te ajudar. E talvez o melhor uso dela seja em conjunto com um artista, onde a pessoa que tem a ideia e precisa transmitir essa ideia para o artista pode, por exemplo, gerar uma imagem através de inteligência artificial que vai servir de base, vai servir de referência para o artista fazer o trabalho em cima. Por exemplo, se você tem uma imagem perfeita na inteligência artificial hoje e você quer mudar a câmera 30 graus para o lado, se você quer que o fulano esteja agachado e o outro em pé, essas coisas são difíceis de fazer com a inteligência artificial. Não se engane, ela vai evoluir, ela vai melhorar justamente porque tem muita gente usando, então muito dado sobre a utilização dela está sendo gerada, mas existem limites e existem situações que o artista vai ser necessário. E como a gente viu nas diretrizes de direitos autorais, hoje a pessoa que gera uma imagem de inteligência artificial, ela não tem completo domínio, não é completamente dona daquela imagem. Então, se você quer exclusividade, se você tem uma IP, se você tem algo secreto ou algo que é importante que seja único, você precisa de um artista. O escritor de prompt será uma profissão? Essa é uma coisa que a gente tem visto sendo levantado por aí. Como a gente viu, os prompts que eu escrevi e os prompts que a gente copiou lá do Lexa tem uma diferença de qualidade muito grande. A qualidade das imagens geradas lá no Lexa são muito maiores do que a minha capacidade de escrever hoje um texto para poder pedir uma imagem. Agora, toda vez que alguém descreve uma imagem e tenta conseguir uma imagem nas inteligências artificiais, ela está compartilhando essa informação com a empresa e essas informações, você pode ter certeza, vão ser usadas para poder melhorar a usabilidade. E a gente já tem visto novas ferramentas saindo para poder fazer esses detalhes. Hoje, por exemplo, no DALL-E, você consegue expandir uma imagem, você consegue circular uma área da imagem para poder substituir ela e deixar ela mais parecida com o que você quer. Digamos, por exemplo, que você tem um monstro e você quer mudar o olho dele. O olho do monstro parece um olho de mangá e você quer um olho que parece um olho de aranha, por exemplo. Você já consegue trabalhar nesses detalhes e isso só vai avançar e vai avançar muito rápido, porque a impressão que eu tenho é que tem muito dinheiro sendo investido nessas pesquisas. Então, apesar de hoje sim o escritor de prompt ser uma pessoa com uma habilidade diferenciada, eu acredito que quanto mais tempo da existência dessa tecnologia, menos isso vai ser importante. Cada vez prompts mais simples, menos específicos vão trazer resultados melhores, porque o treinamento vai mostrando o que as pessoas querem dizer com aqueles prompts mais simples. Vale a pena usar imagens de inteligência artificial no seu projeto? Eu usaria nos meus projetos? Bom, eu acredito que sim, que vale a pena usar nos projetos, e eu sem dúvida usaria nos meus projetos. Tanto para geração de artes conceituais, para poder me dar ideias de níveis, de mundos, de personagens, que eu tenho apenas uma ideia vaga do que eu quero com aquilo, que é justamente de onde começam as ideias, e eu poderia expandir a partir daí. Como eu usaria para poder gerar ícones para os meus jogos, eu usaria para poder gerar imagens para menu, imagens para arte de divulgação. Eu acho que esse uso funciona bem, principalmente quando você não sabe exatamente o que você quer. Você não se importa se o personagem esteja
esteja um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, se ele esteja mais centralizado, se a câmera esteja um pouco mais assim ou daquele jeito. Você tem uma ideia um pouco mais vaga, se você não é tão específico naquilo que você quer, tem uma chance ainda maior dessas imagens servirem para você. E existe uma questão muito importante. A verdade é que muitos artistas não estão satisfeitos com o desenvolvimento dessa tecnologia, porque, bom, é uma nova tecnologia que pode reduzir em parte a área de atuação de um artista digital, por exemplo. Só que as imagens desse artista digital que estão disponíveis na internet foram usadas para poder treinar esses algoritmos. E isso é uma questão. E essas pessoas com certeza não estão felizes, e talvez se elas tivessem sido consultadas, elas não iam querer que fosse usado. Só que essa é uma tecnologia tão nova que não existe, por exemplo, legislação sobre isso. Pode muito bem acontecer de baixar uma lei que obrigue as empresas a usarem imagens apenas de artistas que permitiram, que liberaram o uso, deram o direito de uso, ou imagens com direitos autorais livres, como por exemplo pinturas antigas e tudo mais. A gente não sabe, a legislação sobre isso não existe, é uma coisa muito nova, e essa é uma das coisas fascinantes da inteligência artificial, é uma das coisas que me faz gostar muito dessa área, porque tudo isso ainda tá para ser escrito, como as pessoas vão se relacionar com isso. No fim, pessoalmente, eu acredito que é uma tecnologia que veio para ficar, mas acredito também que muito mais do que uma tecnologia que veio para tirar, ela vem para contribuir, e eu penso que no futuro todas as pessoas da indústria vão incorporar essa ferramenta no seu dia a dia de trabalho, e que no fim é muito mais uma questão de adaptação do que de substituição. Mas e você? O que é que você pensa sobre isso tudo? Você usaria nos seus projetos? Me diz aí nos comentários. Um grande abraço e até mais!